Olá pessoal, então vamos na sequência da nossa disciplina de Eletrônica 2. Hoje vamos falar então sobre gradadores, tá? Utilizando ainda os tiristores lá, os SCRs, e vamos começar a ver um outro dispositivo chamado de TRIAC, tá? O TRIAC também é um dispositivo semicondutor que pertence à família dos tiristores, ok? Então vamos lá, só uma revisão do que a gente viu nas últimas aulas. Então na última aula nós vimos reticadores monofásicos, né, utilizando tiristores. Então nós tínhamos lá uma tensão senoidal na entrada desse circuito. E o que nós fazíamos? Nós tentávamos pegar e identificar o ângulo da rede, né, que o ângulo da rede é essa forma de onda aqui, ela é do tipo seno de ômega t, né? Ômega t, sendo que esse ômega t, pessoal, é o nosso θ, né? Que é o nosso ângulo da rede, tá? Esse ângulo da rede ele vai até 360 graus, né? Porque é o seno desse ângulo, então, que vai dar a função senoidal aqui, vezes o VP, né? Que é a amplitude. Só que o que a gente fazia? A gente pegava e contava até 180 graus e já zerava esse ângulo, né? Dessa forma, a gente conseguia, então, fazer dois disparos, né? Duas comparações com o mesmo valor de ângulo aqui, né? Que a gente viu. Quando acontecia essa comparação, a gente gerava um pulso aqui, né? Que esse pulso era a corrente do gate lá dos tiristores, que daí iriam acionar eles e fazer o processo de retificação, né? Por isso que o nome era retificação. Quando é que a gente utiliza circuitos retificadores, pessoal? A gente utiliza eles quando nós precisamos de uma tensão apenas positiva, né, na saída, né? Por exemplo, uma fonte de tensão contínua, né? Fonte CC. Por exemplo, um aparelho de solda lá que solda em corrente contínua. Existem alguns tipos de aparelhos de solda que soldam com corrente contínua, tá? E a fonte CC, né, fonte de corrente contínua, como o próprio nome diz, né, ela necessita de uma tensão que nunca fique negativa, apenas positivo, né? Então nós vimos dois tipos de circuito. O primeiro deles era o reticador meia ponte, controlado com tiristor. Então ele tinha apenas um tiristor, uma fonte senoidal e uma carga. E nessa carga aqui ele ficava sempre positiva, a tensão em cima dele, né? Sempre a corrente circulava apenas em um sentido, tá? Quando a tensão da rede ficava negativa, esse tiristor bloqueava e nós não tínhamos tensão, ela ficava em zero aqui, tá? Então, isso aqui é uma tensão apenas positiva, né? Ela nunca vai pro semiciclo negativo, tá? O ruim desse tipo de circuito é que ele não leva toda a tensão possível para a saída, né? Porque tem aqui um semiciclo perdido aqui no meio que esse tiristor aqui está bloqueando, tá? Então, para isso, a gente utiliza então quatro tiristores numa configuração aqui semelhante àquele retificador de ponto completo que a gente viu lá em eletrônica 1, tá? Lá tinha quatro diodos, tá? Em vez de quatro diodos, agora a gente utiliza quatro tiristores e aí a gente comanda esses são quatro correntes de gates que a gente precisa gerar aqui, quatro sinais para acionar esses quatro tiristores e daí sim conseguir controlar a tensão de saída agora com os dois semiciclos transferindo energia para a saída. E aqui essa tensão ela fica então sempre positiva, né? Sempre positiva, ok? E conforme o que acontecia quando cruzava por zero aqui a tensão, né? Quando a tensão cruzava por zero, a gente contava um tempo, né? Que era como se a gente estivesse calculando esse ângulo aqui, né? Quando chegou no nosso ângulo de disparo, a gente dá um pulso aqui nos tiristores, né? No caso aqui era o tiristor sempre na diagonal, né? A gente acionava o 1 e o 4 e o 3 e o 2 juntos, né? Primeiro a gente acionava o transistor 1 e o 4 aqui, né, na diagonal principal, e depois a gente acionava o tiristor 2 e 3, né? Então, fazendo isso, a gente conseguia produzir uma tensão sempre positiva na saída, e além disso, a gente podia controlar a tensão média ou a tensão RMS na carga, tá? Então, isso aqui é sempre que a gente precisar de uma tensão positiva, tá? Então, pessoal, circuitos retificadores, eles geram, então, na saída apenas tensão positiva, ok? Só que o que acontece? Existem determinadas cargas, determinadas aplicações onde não é necessário eu pegar e fazer a retificação, transformar tudo em tensão positiva, tá? Que são os chamados circuitos gradadores, tá? Gradadores ou circuitos de variação de tensão alternada, tá? Então, na prática, vai sair uma tensão alternada na saída, só que a gente vai conseguir controlar a tensão RMS, ok? Então, os gradadores, eles são utilizados, então, para variar a tensão eficaz, tá? Ou a tensão RMS de uma tensão alternada, tá? Então, a característica principal é que eles colocam a carga em contato direto com a fonte, tá? É como se fosse apenas uma chave, né? A gente tem apenas a tensão sendo, digamos, cortada, né, naquele ângulo de disparo, tá? Naquele ângulo de disparo e conecta-se diretamente, então, a fonte de entrada com a carga, tá? Com isso, a gente tem circuitos que a gente tem controle, tá? A gente tem o controle sobre a tensão RMS
e tem uma baixa queda de tensão, né? Existe uma alta, de certa forma, uma alta eficiência na hora de transferir energia, então, da fonte para a carga. Então, onde, pessoal, que os gradadores são utilizados, né? Qual que é o principal emprego deles? Controle de intensidade luminosa de lâmpadas incandescentes. Isso aqui já está caindo bastante em desuso, né? Porque a lâmpada incandescente ela não é mais fabricada em larga escala, né? Antigamente ela era utilizada porque era uma lâmpada bem simples e barata, só que surgiu outros tipos de lâmpada, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas a LED, que possuem uma eficiência muito maior, então as lâmpadas incandescentes elas foram caindo em desuso, né? Elas são muito... a eficiência delas é muito baixa, tá? Mas, utilizando então gradadores, é possível variar a intensidade luminosa delas de forma muito fácil, tá? Outra aplicação, pessoal, que é utilizada até hoje muito, né, principalmente no Brasil, né, é o controle de temperatura, tá? Utilizando o TRIAC, que é o circuito do chuveiro eletrônico, né? Quando a gente gira aquele potenciômetro, né, que a gente tem lá no chuveiro eletrônico, a gente está mudando o ângulo de disparo de um circuito gradador, tá? Que a gente vai ver depois que é com outro dispositivo, não com SCR, mas sim com TRIAC, né? Que a gente vai ver na sequência dessa aula, tá? Então, lá quando a gente está variando o potenciômetro, pessoal, a gente está variando o ângulo de disparo de um circuito gradador. Tá? A gente está aplicando, a gente está variando o ângulo, então a gente está variando a tensão eficaz, né, em cima da resistência do chuveiro, né, para produzir aquecimento da água, né? E quando a gente varia aquele potenciômetro, a gente varia o ângulo de disparo, então, e com isso a gente varia a tensão eficaz e, consequentemente, varia a potência sendo aplicada na resistência e, consequentemente, a temperatura da água lá do nosso banho, tá? Então, antigamente, como é que você variava? Variava-se no chuveiro elétrico, né? Variava-se o tamanho da resistência, né? Quando a gente trocava o TAP lá daquele posição inverno, verão, né, do chuveiro, a gente variava a resistência. A tensão era fixa, variava-se a resistência. Agora é diferente, a gente deixa sempre uma resistência fixa e quando a gente gira o potenciômetro, a gente muda a tensão sendo aplicada em cima da resistência, tá? Então, no Brasil, como se utiliza muito chuveiro eletrônico, né, o chuveiro a gás, por exemplo, não é tão utilizado, a única maneira mais fácil, né, da gente variar a potência, né, do chuveiro é através do ângulo de disparo de um circuito gradador, tá? Que a gente vai ver na sequência. Outra aplicação, pessoal, que é muito importante na indústria, muito mesmo, é a partida suave, né, de motores de indução, que são as chamadas soft starters. Tá? Soft starters utilizam circuitos gradadores. Tá? Com isso, eu faço o quê? A limitação de corrente da partida do motor de indução. Tá? Então, eu parto ele com uma velocidade menor, né, e vou aumentando a tensão que eu vou aplicando em cima do motor, e com isso eu consigo pegar e fazer ele partir mais suavemente, né, com uma corrente máxima limitada, tá? Esse é o maior problema de partida de motor de indução, ele tem uma alta corrente de partida, geralmente de 5 até 10 vezes o valor nominal da corrente do motor. Então, se tem um motor lá de 10 amperes, por exemplo, RMS, quando eu faço a partida, eu posso ter de 50 até uns 100 amperes, né, de corrente de pico, tá? Corrente de pico. Então, eu vou ter um pico de corrente muito alto, e isso tem graves problemas em questão de proteção, de capacidade de fornecer essa corrente, né, durante essa partida, né? Então a tensão no ponto de conexão no motor com a rede lá cai, né, porque é uma corrente muito alta. Então é bem complicado fazer partida de motor de indução de potências muito grandes, acima de 10 HPs aí é bem complicado. Então se utiliza esse circuito soft start, que é, a tradução seria a partida suave, né, um circuito de partida suave que é feito com gradadores, tá? E em sistemas de potência é muito utilizado circuitos chamados RCT e CCT, né, que são circuitos de compensação de reativos. Tá? Então eu vou fazer, como vocês viram lá em circuitos 2, vocês viram a compensação de reativos, né, com capacitores, né, o correção de fator de potência. Então o que você faz? Utiliza o circuito gradadores ligados a capacitores e com isso eu consigo controlar o reativo. Tá? Ou em circuitos indutivos, né, para controlar também tanto potência ativa positiva quanto negativa, tá? Então eles são bem utilizados, principalmente isso aqui é residencial, né? Esse aqui já caiu em desuso praticamente, e esse cara aqui é para indústria, e esse aqui é para sistemas de potência. Então vocês veem que é bastante, é um circuito muito, assim, existem aplicações bem restritas, mas as aplicações que existem são muito importantes, tá? Então a gente vai ver alguns circuitos desse tipo aqui, ok?
Para vocês querem mais informações sobre gradadores, vocês podem olhar aqui no capítulo 10, pessoal, do livro do Pumilio, tá? Aqui, de eletrônica de potência, e esse livro está disponível lá no site da Unicamp, ele é de livre acesso, então vocês podem ir pegar diretamente a fonte lá e olhar. Existem outras configurações que a gente não vai ver aqui por questão de tempo, mas é importante que vocês olharem o material fonte lá para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá, pessoal. O gradador, pessoal, ele nada mais é do que um circuito, então, composto, então, por no mínimo dois tiristores, né, dois SCRs, né, que são os retificadores controlados de silício. Então é como se fossem diodos controlados, né? E eles estão numa configuração chamada configuração de antiparalelo, né? Configuração antiparalelo. O que é antiparalelo, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, dois diodos, pessoal, que eu ligo eles em paralelo, por exemplo, eles vão ficar nessa configuração aqui, né? Então, se eu ligar eles assim, o anodo dos dois vão ficar ligados juntos, né? Os catodos dos dois vão ficar ligados juntos. Agora, isso aqui é uma configuração paralelo convencional. Agora, se a gente inverte um, pessoal, não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo paralelo, tá? Então, como eles estão um ao contrário do outro, a gente chama de ligação em antiparalelo, tá? Da mesma forma que existe uma ligação série, né, de diodos, né? Por exemplo, ligação série de diodos seria assim, né? E existe a ligação antissérie, né? Ligação antissérie seria assim, né? Nessa configuração aqui. Claro que para diodo não faz o menor sentido, mas poderia fazer muito sentido, por exemplo, para um circuito Zener, né? Nessa configuração Zener, ele vai limitar para um lado e vai limitar para o outro também. Então, numa configuração Zener, ela faz sentido. Numa configuração antissérie para diodos, não faz muito sentido, tá? E aqui, então, nós temos uma ligação em antiparalelo dos SCRs, né? Que são os retificadores controlados de silício. Com isso, a gente vai ter dois gates, então, que precisam ser acionados, né? Duas correntes de gates, corrente IGT1 e IGT2, né? Que eu tenho colocado aqui, ó. Então, a gente tem uma tensão senoidal, que é VP vezes seno de ômega t. Esse ômega t aqui para nós é como se fosse o nosso ângulo da rede, né? Que eu limitei ele em 180 graus, depois zerei. Por quê? Porque daí eu posso comparar ele com o mesmo ângulo. Quando acontecer uma comparação, no semiciclo positivo, ó, pessoal, aqui eu estou no semiciclo positivo, eu vou gatilhar o IG1. Por quê? Porque ele está com tensão favorável. Então a corrente vai fluir neste sentido aqui, ó, tá? Então eu vou ter positivo aqui, ok? Depois, no outro semiciclo, quando tiver semiciclo negativo, eu vou pegar e gatilhar o IG2, tá? Quando eu gatilhar o IG2, a tensão vai estar invertida e o mais vai estar aqui, ó. Então eu vou fazer isso aqui, ó, tá? E daí vai produzir o mais embaixo e o menos em cima, tá? Então, por isso que eu tenho uma tensão que horas ela é positiva, horas é negativa, tá? Então, eu estou controlando quem agora? O ângulo de disparo, né, que é o momento que eu vou disparar a partir do cruzamento por zero, tá? Vou contar um tempo e disparar esse tiristor. Com isso, eu controlo o valor RMS, tá? Agora, não vale mais a pena falar em tensão média, né, pessoal? Que nem a gente fazia lá para os retificadores, tá? No retificador, a gente fala em tensão média, porque ela é sempre contínua. Aqui a gente não fala em tensão média porque a área desse semiciclo positivo é o mesmo desse, né? Então, a média vai ser sempre zero, tá? A gente só fala em valor RMS, né? Porque a potência dissipada nesta carga aqui, pessoal, ela a gente utiliza a tensão RMS, né? Tensão RMS, ok? Então, como é que a gente faz para fazer o controle, o acionamento, né? Vamos olhar agora as etapas, como é que eu cheguei nessas formas de onda, tá? Isso aqui é a explicação geral. Vamos ver etapa a etapa agora, tá? Isso aqui, pessoal, é bem importante, vocês têm que saber. Isso aqui já caiu em prova e é interessante para vocês têm que entender como é que são as etapas de funcionamento, tá? Porque é um circuito que a gente chama de circuito comutado, né? Ele o circuito muda, tá? Horas eu tenho a carga conectado à fonte, horas eu não tenho a carga conectada à fonte. Então eu tenho que resolver esse circuito por etapas, tá? Então quais são essas etapas? Vamos ver agora. Então vamos lá, temos aqui a nossa forma de onda e aqui eu marquei, pessoal, a região que ele vai estar, que a gente está analisando. Então aqui eu vou analisar de 0 até o meu ângulo de disparo, tá? Meu ângulo de disparo alfa. Então eu vou contar um tempo, tá? Esse tempo, a gente não fala em segundo, né? A gente fala em termos de ângulo. Por quê? Porque fica mais fácil de trabalhar, porque essa tensão senoidal aqui, ela pode mudar em frequência. Então se a frequência mudar, a ideia vai ser o mesmo, vai ser o mesmo ângulo para diferentes frequências. Mas o tempo seria diferente. Então é mais fácil falar em termos de ângulo, tá? O ângulo, pessoal, a gente pode ser visto como se fosse porcentagem, né? Porque
360 graus corresponde a 100% de um período. Então, 180 graus aqui eu estou com 50% do período. Então, o ângulo ele funciona como se fosse uma porcentagem, tá? Só que é uma porcentagem de uma circunferência, tá? 360 graus é 100% de uma circunferência, ok? A ideia. Então, a gente pode resolver por regra de 3, né? Não tem muito mistério. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo, quando eu cruzar por zero subindo, eu vou começar a contar ângulo, tá? Quando chegar em 180, vai estar no momento que ele vai estar cruzando por zero negativo, ok? Então, eu vou pegar e vou zerar esse ângulo e começar a contar de novo, tá? Olhando só para o ângulo, eu não sei qual deles é o semiciclo positivo, qual que é o negativo, tá? Lá na simulação a gente vai saber, mas aqui só para mostrar eu não sei, tá? Eu não sei qual que é o semiciclo positivo. Esse aqui vocês estão vendo, ó, que aqui ele está em 90, tá? Quando ele está em 90 é semiciclo positivo. Só que aqui ele também está em 90, tá? E está no semiciclo negativo. Então como é que eu sei? Então lá vai ter que ter um circuito diferente para pegar e calcular o semiciclo positivo e do negativo, tá? Aqui eu plotei no mesmo, tá? Quando ele chegar aqui, ó, eu vou pegar, vai acontecer uma comparação, eu vou gerar o pulso do gate do primeiro tiristor, do que está apontando para a carga. E aqui eu vou gatilhar o que está apontando o contrário da carga, tá? A questão é que é o seguinte, aqui não faria muita diferença porque eu posso gatilhar os dois juntos, né? Esse aqui poderia ser o do 2 também, esse aqui poderia ser o do 1 também, tá? Poderia gatilhar junto porque ele está no sentido contrário, então ele não vai entrar em condução. Então esse pulso ele seria perdido, mas seria aplicado nos dois ao mesmo tempo. Um aciona e o outro acaba que não aciona porque não tem tensão favorável, né? Tensão anula o catodo favorável, tá? Então vamos lá. Se aqui o θ, pessoal, ele está entre 0 e alfa, né? Eu estou contando o tempo para gatilhar ele, né? Para dar o pulso aqui, tá? Então nesse ponto aqui eu não gatilhei ninguém. Então ele está com todos os tiristores estão desligados, tá? Quando está todo mundo desligado, não tem corrente, tá? Então a tensão na carga é zero, tá? Porque não tem corrente. A corrente aqui, ó, corrente IA é zero, tá? 0 amperes. Logo a tensão é zero, ok? Então qual que é a tensão que eu tenho em cima dos tiristores? Eu vou fazer o quê? Toda a tensão que eu tenho aqui na rede, ela está sendo aplicada sobre sobre os tiristores, né? Porque essa queda de tensão aqui é zero, né? Tem zero de tensão. Então, isso aqui é como se fosse um curto para nós. Então, toda essa tensão, ó, essa tensão negativa, ela está sendo aplicada aqui, ó, tá? E essa positiva está sendo aplicada aqui, ó, tá? Então, estão as duas em cima dos tiristores. Uma está aplicando tensão positiva, né? E a outra está com tensão negativa, né? Porque o mais é sempre no A, né? No anodo, tá? Então, a tensão em cima dos dois tiristores é a mesma, só que com sinais opostos, tá? Por isso que a gente chama de ligação antiparalelo, tá? Para ser paralelo mesmo, mais tinha que estar com mais e menos com menos, né? Mas como está trocado, é antiparalelo, tá? Então, como é que eu faço para achar as tensões? Fazer um Kirchhoff, né? Então, sair desse ponto aqui, ó, do negativo da carga, né? Menos VG. Vou caminhar para cima, vou caminhar sobre o tiristor T1, tá? Então, vai ser a tensão VAK1, tá? Sempre o mais no A, né? E daí desce e volta para o zero, tá? Então, vai ficar assim. Isolando a tensão VAK1, vocês vão ver que a tensão VAK é a tensão da rede, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, VAK1 é essa tensão aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo que ela é igual à tensão da rede, ó. Tá? Subiu a tensão na rede, subiu a tensão VAK. E a tensão máxima que este tiristor tem que suportar em bloqueio direto, tá? É a tensão de pico da rede. Tá? Então, se isso aqui fosse a tensão da rede, o meu tiristor ele tem que suportar 311 volts de pico, né? Se fosse uma tensão de 220 RMS, tá? E o outro tiristor ele está bloqueando, né? Ele está bloqueando. Então, eu vou fazer um caminho agora que englobe o tiristor 2. Então, ele vai chegar no negativo, né? No VAK2, tá? Chegou no negativo e voltou para cá. Aqui tem zero de tensão, né? Voltou para cá. Então, vai ficar menos VG menos VAK2. Então, a tensão no tiristor 2 está negativa, tá? Está negativa. Então, ele vai ficar com menos, ó. Tá? Então, ele desceu aqui, ficou negativo. E um deles está em bloqueio direto e outro está em bloqueio reverso, tá? Bloqueio direto, bloqueio reverso, tá? Ok? E o meu ângulo está evoluindo, né? Está passando o tempo. Quando ele chegar no ângulo que eu estou contando, que é o ângulo da rede, chegar igual ao ângulo que eu quero disparar, vai acontecer um pulso, tá? Vai acontecer um pulso, que daí a gente vai para outra etapa. Então, nessa etapa, pessoal, ó, contou um tempo, chegou aqui ó, e fez a comparação entre o ângulo que eu quero disparar com o ângulo da rede, ok? Quando acontecer essa comparação, então eu vou gerar um pulso no IG1,
tá? Vou gerar um pulso no IG1 aqui, vou gatilhar e ele vai entrar em condução, tá? Poderia gerar um pulso no IG2? Poderia gerar um pulso no IG2 também, só que ele não vai entrar em condução porque ele está com uma tensão desfavorável, né? Ele está com tensão negativa aqui, ó, o tiristor 2. Enquanto que o tiristor 1 ele está com tensão positiva. Então, mesmo que eu gatilhe os dois juntos, só vai entrar em condução o tiristor 1, ok? Daí o que vai acontecer? A corrente, então, na carga vai aumentar abruptamente, né? Ela aumenta abruptamente. Ele entrou em condução e daí eu vou ter, então, a minha forma de tensão, que agora é senoidal, aplicada na carga, tá? Vou ter essa tensão na carga, ok? Então, o T1 vai ficar 1, o T2 vai ficar off, ok? Qual que é a tensão que eu vou ter na carga? Eu vou ter a tensão da rede menos a queda de tensão de um tiristor, né? Que é a tensão VTM, né? Que é a tensão, a queda direta, né? Que eu marquei aqui, ó, como sendo VTM, ok? Então, a tensão que eu fica em cima desse tiristor, pessoal, é VTM, que é a tensão do tiristor que está em condução, ok? E qual que é a tensão no outro tiristor? No outro tiristor, como esse aqui está em condução e está em, tipo, meio que em paralelo, né, em antiparalelo, a tensão que vai ser nele vai ser a mesma do tiristor, só que com sinal trocado, né? Então, num deles vai ficar com um VTM, que vai ser, digamos, 1 volt, 2 volts, e no outro vai ficar menos 1, menos 2 volts, tá? É uma tensão bem pequenininha. VH1 é VTM, então, e VH2 é menos VTM. Então, eu vou fazer, para chegar nessa equação aqui, eu saí desse ponto aqui, né, fiz uma malha aqui dentro, né? Uma malha aqui dentro para mim saber a tensão que falta, né? Essa aqui eu sei que é VTM, e essa aqui vai dar menos VTM, né? Porque eu vou sair daqui, vou chegar num mais VH, né? Que é a tensão de condução, que é o VTM aqui, mais VTM, e vou chegar aqui no mais VH2, que é a tensão em cima do tiristor 2, tá? Beleza? Então ele está com menos tensão aqui, e daí eu tenho agora a transferência de energia da fonte para a carga, tá? Vocês estão vendo que está praticamente diretamente conectado, só tem a queda de um tiristor, ok? Depois, o que vai acontecer? Meu ângulo vai continuar contando, quando chegar no cruzamento por zero aqui, ele vai zerar, né? Ele vai ir para zero, e daí o que vai acontecer? A minha corrente aqui, ó, pessoal, ela cruzou por zero, então a corrente do tiristor ficou abaixo da corrente de manutenção, e daí o meu tiristor desliga, né? É a única maneira que eu tenho de desligar, é quando a corrente fica abaixo da corrente de manutenção. Então aqui ele cruzou por zero, então tá todos os tiristores então estão desligados, tá? A tensão lá na minha carga é 0 volt, tá? Então aqui na minha carga, ó, eu estou com 0 volt, os meus dois tiristores estão desligados e a tensão aplicada em cima dos dois tiristores é a tensão da rede, né? Por quê? Porque aqui tá 0 volt, né? É igual à primeira etapa, né? Igualzinho à primeira etapa, só que agora a tensão inverteu, né? Ela tá negativa, ok? Só que aqui, quando a gente faz o Kirchhoff, né, para saber a tensão em cima dos tiristores, a gente contabiliza daqui, né, que é o negativo da fonte. Sempre o positivo aqui indica o terminal positivo, né, da tensão, tá? Então, se esse aqui é o positivo, aqui é o negativo, vou sair daqui, vai chegar no menos VG, né? Vou dar a volta caminhando por aqui, ó, né? Então, vai pegar mais o VH, VH1, né, que eu estou buscando. Então, VH1, e daí desce por aqui, que é zero de tensão, e volta para cá, zero, né? Então, meu VH1 é igual a VG, né, que é a tensão da rede, só que o VG está negativo, tá? Então, aqui está o VH1, né, que está plotado aqui, ó, só que ó, a minha tensão está negativa. Então, a tensão no VH1 ela está negativa também, tá? Então, ele está em bloqueio reverso, né, porque a sua tensão está negativa. Qual que é a tensão máxima reversa? Menos 311, né, se for tensão da rede é 220, ok? E para outra tensão, né, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou caminhar por aqui, né? Nesse caminho aqui, ó, tá? Nesse caminho aqui eu chego no negativo, né, que é menos VH2, igual a zero, ok? Então ficou, quando eu passar para o outro lado, a VH2 vai dar menos VG, tá? Menos VG, só que como a tensão é negativa, menos VG vai dar mais aqui, ok? Então ele está com tensão positiva, tá? Em bloqueio direto, tá? Bloqueio direto. Essa condição aqui não existe, por exemplo, para um diodo, né? Só existe para o tiristor. Então ela tem a tensão positiva, ok? E daí o que vai acontecer? Esse meu ângulo vai subir, vai chegar num valor que vai acontecer a comparação, que daí ele vai para a próxima etapa, né? Então aqui aconteceu a comparação, eu vou gatilhar agora o T2, tá? Vou gatilhar o T2, poderia gatilhar o T1 também, mas não vai entrar em condição porque ele está com tensão negativa, tá? Então vou gatilhar o T2 e ele vai... Então a corrente vai subir abruptamente e a tensão vai cair aqui abruptamente, que é aquela curva, né, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Onde eu tenho aqui, ó, a corrente, né, em cima do tiristor e aqui eu tenho a tensão do tiristor, né?
Então, quando eu vou subindo a tensão, ó, vou subindo a tensão, não tenho corrente, que é esse caso aqui, ó, tenho tensão positiva e não tenho corrente. Eu vou gatilhar ele, então a sua tensão vai cair abruptamente aqui e depois vai subir com uma inclinação ômica aqui, né? Ele vai ter uma queda de tensão bem pequenininha aqui, que vai depender de quem? Da resistência do tiristor, né? Mas essa tensão aqui, pessoal, ela vai ser uma tensão pequenininha, né? Que vai ser, na verdade, o nosso VTM, tá? Isso aqui vai ser o nosso VTM. VTM, tá? Que é a nossa queda de tensão direta, né? Ela tem uma componente resistiva aqui, ó, né? Então essa tensão, na verdade, ela vai ter uma senoidezinha aqui em cima, ó, só que ela é tão pequenininha que não vai dar para ver. Depois lá na simulação do LT Spice a gente pode até visualizar isso, tá? Ok? Então, o que, que vai acontecer? Nessa etapa, então, vai ter o T2 on, tá? E o T1 vai estar off. E daí, a tensão de saída aqui, pessoal, eu acabei escrevendo em cima, vou apagar ali. Ela vai ser, então, a queda de tensão, vai ser a tensão de saída, né? Mais, né, uma queda de tensão do tiristor, né? Porque essa tensão aqui é negativa, né? Essa tensão aqui é negativa e essa tensão aqui é positiva, né? Então, vai dar menos 311 mais, digamos, 1 volt, vai dar menos 310 volts, que é essa tensão aqui embaixo, né? Ok? Então, vai ter sempre uma queda de tensão de um tiristor, tá? E a tensão, pessoal, quando ele está conduzindo é VTM, né? E do outro lado vai ser menos VTM, né? Porque esse cara aqui está em antiparalelo com esse cara aqui, ok? Então, é basicamente assim que a gente analisa. Isso aqui vocês vão ter que fazer em prova, vocês vão ter que ter vai ter uma lista lá de exercícios para vocês fazer, mas vocês têm que conseguir chegar nessas tensões, né? Mostrar que o gradador tem tensão positiva e negativa, ao contrário de um retificador, tá? Então, o que falta para nós? Nós temos que saber qual que é a tensão RMS produzida aqui na saída. Tá? Nós temos que fazer a integral dessa forma de onda aqui, calcular o valor RMS para ver se a gente consegue fazer. Tá? Então, aqui, ó, essa aqui é a nossa tensão, né? Ela é positiva aqui, ó, negativa aqui, ó, e ela vai de alfa até 180 graus, né? E depois ela vai de 180 mais alfa até 360 graus, tá? Então nós temos que fazer o valor RMS dessa forma de onda, ok? Dentro de um período. Quanto que é o período, pessoal? Nosso período é 2π, tá? Ele é de onda completa, né? Mas é 2π porque ela só começa a se repetir depois de 360 graus, ok? Então nossa forma de onda é essa aqui, ó. A VRLP é a tensão de pico aqui, né? Que é a tensão de pico da rede menos a queda de um tiristor, tá? E o valor RMS, então, é 1 sobre o período, integral de 0 até o período, da equação ao quadrado, daí tu integra e depois tira a raiz quadrada. Para fazer essa integral, pessoal, nós vamos trocar o seno ao quadrado por essa relação aqui, que é 1 menos cosseno de 2 ômega t sobre 2. Com isso a gente consegue fazer essa integral aí, tá? Então, o que vai acontecer? No lugar de seno ao quadrado, nós vamos trocar por isto aqui, tá? Substituindo ali e pegando esse VRP ao quadrado e passando para frente, vai ficar assim. Então, essa integral, pessoal, ela é de 0 a 2π. Só que não existe a forma de onda em todo esse período, tá? O que nós temos que fazer? Nós temos que integrar, então, só quando ela não é zero, tá? Só quando ela não é zero. Então, nós teremos que fazer essa integral aqui por partes, tá? Por partes. Então, eu só peguei e tirei esse VRLP ao quadrado, tirei para fora da raiz, né? E aqui eu tenho esse 2, com esse 2 aqui virou um 4 e saiu para fora da raiz também. Ficou só 1 sobre π aqui na frente das duas, tá? Ficou na frente das duas. E aqui nós vamos pegar essa integral de 0 a 2π e repartir ela em duas partes. A primeira parte vai de alfa até π, né? De alfa até π. E a segunda vai de π mais alfa, né? Que é 180 mais alfa. Aqui está o 180 mais alfa, até 2π, ok? Daquela mesma função, tá? Então vamos fazer essa integral. Fazendo essa integral, vai dar aqui, da primeira parte aqui, a integral em relação a ômega-t, vai dar ômega-t, de alfa até π. A segunda parte também é da mesma coisa, né? De ômega-t, só que agora é de π mais alfa até 2π, tá? E a integral de cosseno de 2 ômega-t é seno, né? De 2 ômega-t sobre 2, né? Porque a derivada de seno de 2 ômega-t, esse 2 vem para frente e corta com aquele 2 que veio para frente, né? E dá cosseno, né? E daí o sinal não muda, ok? De alfa até π, e depois aqui é de π mais alfa até 2π, ok? Substituindo, né? Então, a primeira vai dar π menos alfa, direto aqui. A segunda vai dar menos seno de 2π, né? Substituindo esse cara aqui. E depois vai dar seno de 2 alfa, né? Aqui. E daí na segunda parte vai dar substituindo 2π aqui, ó. E depois π menos alfa. E depois vai dar seno de 4π.
e aqui vai dar seno de 2 vezes π mais 2 vezes alfa, tá? Então aqui o que nós podemos simplificar? Podemos simplificar esse seno de 2π, né? Porque é seno de zero, né? Deu uma volta completa, seno de 0 é 0, ou seno de 360 é 0. Aqui deu duas voltas, né? Então parou em zero de novo, ou parou em 720 graus. Então isso aqui é zero, tá? Depois aqui nós temos seno de 2π mais 2 alfas. O que acontece? Eu tenho um ângulo somado mais 360 graus, né? Então ele parou no mesmo ponto. Então não muda nada, eu posso tirar esse 2π daqui. O seno, a função seno, ela se repete a cada 2π. Então não faz diferença ter esse 2π, então eu posso tirar dali. E aqui tem o 2π menos π, né? Então vai cortar, vai ficar só π mais alfa, desculpa, vai ficar π menos alfa. Com esse π menos alfa vai dar 2π menos alfa. E aqui sobrou menos com menos vai dar mais, né? Seno de 2 alfa. E aqui, menos com menos vai dar mais, né? Seno de 2 alfa. Então veio um 2 aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que está um 2 na frente das duas partes? Por que isso aconteceu? Porque a gente poderia, na verdade, ter feito essa integral assim, ó. Ter integrado de 0 até π, tá? Vezes 2. Por quê? Porque essa equação aqui está ao quadrado. Tá? Então, se eu elevar ao quadrado esses dois termos aqui, ó, eu vou elevar ao quadrado esse cara aqui, essa forma de onda está negativa, ela vai ficar positiva aqui. Ó, tá? Então, não muda nada a gente integrar de 0 a 2π ou de 0 até π. Tá? Só pegar e multiplicar por 2, porque essa área aqui, ó, pessoal, vai dar igual a essa área aqui. Tá? Isso aqui é ao quadrado, né? Essa área está ao quadrado. Por isso que apareceu esse 2 nos dois termos. Tá? Então eu só peguei, coloquei, tirei esse 2 para fora da raiz, vai ficar a raiz de 2 sobre 2. E aqui eu multipliquei por, fiz vezes a raiz de 2 em cima e vezes a raiz de 2 embaixo. Vai ficar a raiz de 2 vezes 2 vai dar, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, que vai cortar com esse 2 aqui. Então vai ficar uma raiz de 2 embaixo e vai ficar a mesma forma, tá? A mesma equação lá do retificador ponta e completa. Tá? Por quê? Porque lá a única diferença da forma de onda é que isso aqui era virado para cima. Tá? Como a gente eleva ao quadrado, não faz diferença se está para baixo ou está para cima. Tá? Então a equação da tensão RMS lá vai dar a mesma coisa. E a potência também vai dar a mesma coisa, né? Porque a potência num resistor é só pegar a potência, né? Ela é só ver RMS sobre a resistência, né? Isso aqui é o quadrado, né? Então, o valor RMS já é um valor positivo, né? Porque já foi elevado ao quadrado aqui. Então, ela vai dar, não muda nada se está negativo ou se está positivo, tá? E o gráfico, né, pessoal, é aquela história, né? Se eu colocar um ângulo zero, quer dizer que eu estou pegando uma forma de onda senoidal pura. Então, o valor RMS é sempre o valor de pico sobre a raiz de 2, né? Então, se é 311 de pico, o valor RMS aqui daria 220, tá? Que é o valor máximo da forma de onda senoidal ali, né? Ok? Então é direto, bem tranquilo de fazer. Você tem que dar uma treinadinha nessa integral aí, já caiu em prova aí também, tá? E vai ter na lista de exercícios para vocês fazerem também, tá? Beleza? Esse gradador que eu mostrei para vocês na forma monofásica, existe também trifásico, né? Então isso aqui seria uma configuração que é utilizado lá numa soft starter, por exemplo, tá? Aquele circuito de partida de motor trifásico, tá? Essas soft starters, elas só existem para motores trifásicos. Então ela tem que ser uma soft starter trifásica. Então ela fica nessa configuração assim. Ó. Aqui eu tenho uma tensão da rede, né? A tensão da rede, a tensão VA, VB e VC, elas estão defasadas em 120 graus, né? E aqui seria o nosso ground, né, da rede, e aqui seria o neutro da carga. Ele pode estar conectado ou não, posso ter um fio de neutro ou não. Tá? Vocês viram isso aqui lá em circuitos 2, tá? Tá a ligação em Y, né? Então a carga aqui está em Y, e eu coloquei então dois tiristores aqui para construir então um gradador trifásico. Tá? Um gradador trifásico. Isso aqui tem lá no capítulo 10 do livro do Pomilho. Tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá naquele mesmo PDF que eu mostrei antes. Tá? Então aqui eu consigo aplicar uma tensão trifásica controlada, com valor RMS controlado. Tá? Então eu vou conseguir variar a potência trifásica na carga. Ok? E com isso, variar a tensão, eu posso, se for um motor trifásico, eu posso partir ele em rampa, por exemplo, fazer uma partida suave, limitar a corrente máxima e assim por diante. Tá? A ideia é bem interessante e é bastante utilizado na indústria. Tá? Bastante mesmo. Ok? Então ela pode estar na configuração Y ou na configuração delta, né? Quando eu estou aplicando, então,
a tensão de linha, tá? Então aqui eu tenho a tensão de linha, VAB, né? VAB, eu estou aplicando essa tensão VAB aqui, ó, né? Tá? Controlada, né? Controlada, ok? Então o circuito de acionamento é semelhante àquele que nós vimos antes pro circuito monofásico, tá? Só que aqui vão ter 3 circuitos, né? Tudo vai ser em triplo, tá? Esse monofásico aqui é bem simples. Nós vamos ver um circuito desse aqui, só que para retificadores, na próxima aula, tá? E esse aqui é um pouquinho mais complicado. Esse aqui a gente tem que fazer o sincronismo de uma maneira um pouco diferente, tá? A gente sincroniza pela tensão de linha, enquanto que esse aqui a gente sincroniza com a tensão de fase, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma, ok? Então, querem mais informações? Olhem lá no Pomilho. Esse gradador trifásico a gente não vai abordar aqui, tá? Só gradador monofásico.